volta ao último bloco do Programação Nacional. Quero agradecer a participação de todos que estão mandando perguntas, recados aí sobre aposentadoria e também planejamento financeiro para aposentadoria, tá? Todos que estão participando por e-mail ou por telefone. Daqui a pouquinho tem sorteio de livro para você especial que participou nessa noite com a gente, tá? Você que é sócio ou que se tornar sócio, tem sorteio especial amanhã no programa Você Pode Ser Feliz e também no programa Sócios na Fé, tá bom? Então fica a dica para você. Quero agradecer a todas as pessoas que colaboram também com a Rede Século XXI e todas que vão vir a colaborar. É por vocês que a gente trabalha e graças a vocês que nós estamos fazendo programas como esses, de orientação, de educação, de melhoria de qualidade de vida, tá? Nós falávamos, Fabrício, sobre algumas simulações de como a gente fazer uma reserva para ter uma aposentadoria que a gente chama de aposentadoria complementar. A gente fez uma simulação aí de aproximadamente 10 anos, né, de economias para a gente ter um rendimento. Eu posso fazer com mais tempo de contribuição? Pode. E o ideal é que você faça, aliás, com mais tempo, né? Quanto mais tempo você contribuir, melhor vai ser o seu benefício no futuro, né? Então, por exemplo, para a gente ter uma ideia, aquele investimento inicial de 10 mil com uma mensalidade de 200 em 10 anos, a gente estaria com R$550 de benefício, que é muito pouquinho. Mas se você dobrar o tempo de contribuição, 20 anos, você mais do que triplica, né, quase triplica, na verdade, o valor do benefício no futuro, que você teria aí R$1.760 aproximadamente. A gente poderia fazer algumas simulações com alguns fundos mais agressivos, por exemplo, você poderia pegar os mesmos R$10.000 a um fundo um pouco mais agressivo, né, que você tem aqui uma contemplação de participação de ações e debêntures, eventualmente. Você, com os mesmos 20 anos, você conseguiria um benefício de cerca de R$2.117 por mês. E aí o top aqui que eu peguei, que seria o melhor possível, R$50.000 de investimento inicial, com uma mensalidade de R$300 por mês durante 20 anos. Você conseguiria uma aposentadoria complementar de R$6.300 aproximadamente, tá? Lembrando que toda vez que você for fazer um plano de aposentadoria complementar, você tem que ter em vista duas coisas. Primeiro, um negócio chamado taxa de carregamento. A taxa de carregamento, ela incide sobre aquele valor inicial que você investiu. Então, no caso, por exemplo, se você investiu R$20.000, a taxa de carregamento vai incidir sobre aqueles R$20.000. E os bancos, eles, é aquela história que a gente sabe, né? Os bancos, eles vão tentar cobrar a taxa mais alta possível, por isso que é importante você tentar ao máximo negociar aí em vários bancos para ver qual que está oferecendo a melhor possibilidade. E além da taxa de carregamento, você tem uma outra coisa chamada de taxa de administração. Por quê? Porque aqueles recursos que você está depositando todo mês, você vai, o banco ou a instituição financeira que vai fazer o gerenciamento daqueles recursos, eles têm um risco envolvido, né? E aí eles cobram um percentual para administrar aquele risco. E essa taxa de administração também varia de banco para banco. Então, o ideal é também sempre você pesquisar o máximo de informações que você puder em várias instituições financeiras para que o consumidor, para que a pessoa, lá, o investidor que está fazendo essa programação financeira, consiga ter o melhor dos seus recursos no futuro. Tá certo. Eduardo, tem uma dúvida aqui da Lourdes. Obrigada pela participação. Ela é de Osasco, São Paulo. Ela diz que já é aposentada por tempo de serviço. Ela voltou a trabalhar numa prefeitura como funcionária pública e ela quer saber se ela pode obter a segunda aposentadoria e quanto tempo precisaria trabalhar. É possível isso? É possível. Se na prefeitura ela estiver vinculada ao regime próprio da prefeitura, ela pode sim, completado os requisitos que a prefeitura impõe, ela aposentar novamente. Aí seria a aposentadoria dos funcionários públicos, né? Que tem essa diferença no Brasil, a aposentadoria do INSS e o regime próprio de previdência que é das entidades públicas, os municípios, o Estado, até a União Federal. Ela teria que cumprir o tempo exigido no regime próprio que ela está vinculada, né? Que também são 30 anos de contribuição, mas nessa aposentadoria dos servidores públicos tem um limite de idade. Não basta apenas o tempo de contribuição. Então, ela teria que ter 30 anos de tempo de casa, né, de serviço público e
55 anos de idade. Funcionário público, ele se aposenta integralmente? É diferente? Essa aposentadoria hoje não é mais integral. Os valores que ele recebe vão entrar integralmente no cálculo, coisa que no INSS tem o teto, né? Até 4.100 e poucos reais é o máximo que se pode recolher. Quem ganha mais do que esse valor fica barrado nesses 4.000. No serviço público, não. Se, por exemplo, no servidor que ganha 10 mil reais por mês, o recolhimento incide sobre o total dos rendimentos que ele ganha, ou seja, 10 mil reais. Então, a diferença é que agora no cálculo dessa aposentadoria vai entrar os 10 mil reais mensalmente, vai dar um valor próximo ao que ele sempre ganhou em toda a atividade, mas não é mais aquela aposentadoria que era o último salário, né? Que seria muito bom que todos tivessem uma aposentadoria dessa, né? O último salário não paga mais a contribuição até ter um aumento, um ganho, mas não é mais assim, agora é um cálculo. Fabrício, a gente falou tanto de se planejar, tem tantas simulações que a gente pode fazer, as pessoas preocupadas com a aposentadoria, têm todo o direito, mas o brasileiro, de forma geral, você que trabalha, né, nesse mercado, ele aprendeu a se controlar mais, a planejar melhor, ou isso é uma cultura que o brasileiro ainda vai caminhando para isso? Está caminhando, está caminhando. Nós tivemos um problema na nossa economia durante muitos anos, que é o problema da alta inflação, né? Então, a pessoa recebia os recursos no 5º dia útil do mês, ela corria para o supermercado para estocar, porque no dia 6, no dia 7, já não estava valendo mais o mesmo montante que ela conseguiria comprar. E com isso, o brasileiro, ele não desenvolvia o hábito de poupar, porque não valia a pena poupar, simplesmente era um negócio que qualquer aplicação financeira então existente, praticamente perdia da inflação. A maioria das aplicações perdiam para a inflação. Quem poupava acabava comprando dólares, acabava comprando imóveis, alguma coisa desse tipo, mas isso exige um montante, um valor elevado para você investir nesse tipo de recurso, né? Agora, depois com o controle da inflação, quando a inflação voltou para patamares que a gente pode considerar aceitáveis, né, na faixa de entre 5% e 6%, como é o que está hoje, o brasileiro ele começou a prestar atenção um pouco mais nisso e ele está desenvolvendo cada vez mais esse hábito, esse bom hábito de poupar recursos, né? Então, se você ganha lá 3, 4 mil reais por mês, para que você vai gastar os 3, 4 mil reais por mês? O ideal é sempre você colocar na ponta do lápis todos os gastos que você tem e você separar, qualificar aqueles gastos. Quais são aqueles gastos que são essenciais, dos quais você não consegue escapar, como, por exemplo, moradia, transporte, alguma coisa, alimentação, né, educação. E aqueles gastos que você pode ter um pouco mais de controle, que são chamados gastos supérfluos. A partir desses gastos supérfluos, o ideal é você começar a fazer uma programação para que você tenha um limite X que você pode gastar com aqueles supérfluos, com aqueles chamados supérfluos. E você começa a adquirir o bom hábito de poupar a priori, ou seja, começar a poupar antes. Receber o salário do mês, o primeiro dinheiro que você recebe vai para a sua poupança. Poupança assim, em amplo sentido, né? Vai para uma aplicação financeira que você vai destinar os seus recursos para que você possa vir enfrentar eventuais adversidades no futuro, né? Então, só para você ter uma ideia de como é que isso é importante, se você faz uma experiência, poupa 8% do teu salário por mês, assim, durante um ano. Se você poupar 8,5% do teu salário por mês, ao final de um ano, né, com a aplicação mais boba que tem, que é a caderneta de poupança, você tem um 14º salário. Que tal? Um 14º salário já não ajuda? Seria muito bom. Então, e aí o ideal é que você sempre vá aumentando esses percentuais até chegar em 12% a 15%, né, de economia, e economizando esses 12% a 15% dos seus recursos, você diversificar, você fazer uma diversificação das suas aplicações financeiras. Coloca uma parte num fundo conservador que precisou de uma emergência, ficou doente, precisou comprar remédio mais caro, alguma coisa assim, vai lá e tira daquele recurso que é o que você vai perder menos, vamos dizer assim. Coloca uma parte dos seus recursos numa aplicação financeira um pouco mais diversificada, que você não vai sacar aqueles recursos no curto prazo. Você vai pensar lá em 2, 3 anos. E uma outra parte dos recursos, se você quiser, né, esse é um bom momento de, por exemplo, entrar na Bolsa de Valores. Por quê? Porque a Bolsa de Valores está em baixa. Entrar em alta é um mau negócio.
Mas entrar agora na Bolsa de Valores, que a Bolsa está nos 40 e poucos mil pontos, é um ótimo negócio. Você vai pegar a Bolsa em baixa e ninguém vai imaginar que você vai ter a Bolsa de Valores em baixa durante 5, 10 anos. Em algum momento ela vai se recuperar. Então, aqueles recursos que você não vai precisar lançar a mão dele em 2, 3 anos, coloca em uma aplicação financeira de longo prazo, em ações, né? E também, eventualmente, você, como eu falei lá, o caso do Tesouro Direto, né? Mas, de fato, a população está aprendendo, né? A população está melhorando. Né? Mais uma dúvida, Eduardo, antes da gente encerrar o programa, tem da Célia de Joinville. Obrigada pela participação. Ela disse que a mãe dela, quando encaminhou a aposentadoria, demorou 8 anos para ela começar a receber o valor. E quando ela recebeu todos os atrasados, ela teve que pagar imposto de renda desse dinheiro, sendo que ela, se tivesse recebido no tempo certo, ela estaria isenta desse imposto. Ela está pedindo a opinião aqui. Será que ela deveria ter pago? Não deveria. Porque se ela recebesse esse benefício no tempo próprio, ou ela pagaria uma alíquota menor ou seria até isenta, né? Então, eu não sei quando ela recebeu esse benefício, mas se for no ano passado ou nesse ano, no ano que vem, ela pode declarar no imposto de renda que esse valor, referente aos 8 anos, se deveu a um benefício previdenciário, né? Calcular o número de meses a que ele se refere e, eventualmente, até restituir essa importância que foi paga. Atualmente é possível fazer isso. Aqui no passado não se fazia, né? No passado não tinha essa possibilidade. Agora que a Receita está mais preparada para atender esses pedidos. E as pessoas estão se informando mais também sobre esse assunto. Vamos ao sorteio de hoje, então? Todo mundo que participou por e-mail e também por telefone está participando do sorteio do livro Verduras e Legumes que Curam. Um livro super legal para você ter em casa, para acompanhar, para ter aí no dia a dia na cabeceira da cama, tá, gente? Vamos lá? Jaires de Sá Vieira. Aqui não está dizendo a cidade. Por favor, entre em contato, manda um outro e-mail, Jaires de Sá Vieira, tá? Você, vencedor do livro, e manda o seu endereço completo, a sua cidade, o seu CEP, para a nossa produção entrar em contato com você e poder encaminhar esse presente, tá? Quero agradecer mais uma vez, Eduardo, Fabrício, pela participação. Uma boa noite, sejam sempre muito bem-vindos ao programa. Boa noite, agradeço. E olha só, nessa semana, a Rede Século XXI faz mais 2 sorteios, tá? Começou na Semana da Família e continua durante essa semana sorteio para você de casa. Os sócios e quem se tornar sócio também vai poder participar. Tem prêmio no programa Sócios na Fé e também no programa Você Pode Ser Feliz. Você liga para 19 3871 9620 e vai estar participando. Quero agradecer a todos vocês pela participação e a gente volta quinta-feira que vem, se Deus quiser.